Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma análise aqui de fechamento. Meu nome é Wallace, muito prazer se você não me conhece. Hoje, dia 1º de dezembro, começando aí o mês de dezembro, quarta-feira. Tivemos uma forte queda até o momento, né, que eu estou acompanhando aqui, porque ainda não fechou o mercado, não vou poder trazer essa análise quando o mercado fechar, então para não deixar de trazer para vocês, já estou trazendo aqui, mas eu acredito que os principais movimentos já foram, tá? Se o mercado se recuperar a partir daqui, aí depois eu acrescento alguma coisa lá no Telegram. Já aproveitando aí, falando sobre o Telegram, para quem está chegando aqui agora, a gente tem um grupo no Telegram, estudos, né? Um grupo de estudos, não é um grupo de call. Tá aí na descrição o link se você não fizer parte ainda, é totalmente gratuito, tá? Então é um grupo ali bem interessante que a gente posta análises educacionais enquanto o mercado está em andamento, beleza? Bom, se você também não for inscrito, aproveite e já se inscreva no canal antes da gente começar os estudos aqui, ative as notificações e já deixe o seu like se você já me acompanha há algum tempo, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, aí ele entrega, sugere para mais pessoas virem estudar conosco, beleza? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, tô bem pequeno aqui, deixa assim mesmo porque eu acho que fica mais fácil a visualização aqui do gráfico, tá? Bom, hoje abrimos em gap de alta, né? Quando a gente olha aqui para essa alta que tivemos no dia anterior, percebemos que o preço está bem esticado perto de uma região aqui de resistência, primeiro essa daqui, depois essa daqui e depois essa daqui, né? Então olhando aqui para um gráfico maior, por exemplo um gráfico de 30 minutos, 30 minutos por exemplo, então a gente abriu aqui e aí fica muito difícil da gente comprar de cara um movimento como esse, tá? Fica muito difícil a gente comprar de cara um movimento como esse. O ideal é esperar algumas barras, esperar desenhar um padrão lá no gráfico de 5 minutos, o gráfico que você opera, um gráfico de 10 minutos, por exemplo, para você pensar em fazer alguma operação, tá? Vou operar vendido? Depende. Se o preço não demonstrar nenhum tipo de correção e nenhum tipo de força que dê a entender que ele vai continuar o movimento, a gente opta por vendas. Caso contrário, a gente opta por compras, tá? Eu preferi ficar na ponta vendedora, porque eu imaginei que o mercado poderia fazer uma correção. Eu ia adivinhar que a correção ia vir aqui novamente aqui de 2.500 pontos? Não, eu não ia adivinhar que o mercado ia fazer isso novamente. Mas eu imaginei que ele poderia fazer uma correção pelo menos até a mínima do dia, tá? Porque ele subiu aqui até a região de resistência. Foi essa região aqui, ó, principal, que ele encontrou maior quantidade de ofertas. E quando os compradores começam a desfazer de suas posições, aí o mercado conseguiu vir abaixo, certo? Lá nos 5 minutos, né, tivemos um impulso no dia de ontem, né, primeiro um canal, né, na verdade um rompimento, um micro canal de alta, né, um canalzinho bem estreito de alta em que a gente só procura compras, e aqui a gente abre já com uma barra bem forte indicando novas compras, né? Só que é complicado a gente comprar de cara aí a primeira barra do dia, e quem comprou a primeira barra do dia se deu bem, né? Acabou indo lá em cima. Só que vocês têm que imaginar que, como eu sempre falo, né? Vocês vão fazer isso pelo resto da vida de vocês, né? Se vocês quiserem sempre estar operando no mercado financeiro, vocês têm que procurar qual que é a maior probabilidade, tá? Quando o mercado ele já vem de um movimento assim, a maior probabilidade é que ele consolide, quando ele já vem de um movimento esticado, tá lá num gráfico de 60, num gráfico de 30, um gráfico maior. Você vê essas quantidades de barras aqui. A maior probabilidade é de que ele se consolide em algum patamar. Pode ser na primeira barra, pode ser na segunda barra, pode ser numa região de resistência como foi hoje aqui. E depois ele corrige essa movimentação, tá? Ou fique um dia truncado, um dia lateral. Essas são as maiores probabilidades. Uma outra probabilidade menor e em último caso, é o mercado continuar em alta sem parar, por exemplo, até esse topo aqui. Tá? Isso pode acontecer? Pode. Só que o gráfico diário ele tem que estar alinhado com isso. Né? Como assim? Por exemplo, vamos pegar esse dia aqui, deve ter acontecido isso. Talvez esse dia aqui, ó. Tá? Um gráfico de 60 minutos. Vai ser até difícil de achar aqui, mas vamos lá. Ó, esse dia aqui, né? A gente tinha um gráfico de 60 minutos claramente direcional, o mercado abriu aqui, ó, e continuou em alta, né? Continuou em alta. Isso é raro de acontecer, mas a tendência do gráfico diário, ela era de alta, tá? A tendência ela era de alta.
Aqui a gente tem uma situação em que os recuos estão sendo vendidos, né? Então, quando o mercado ele abre em gap de alta perto de uma região de resistência, num mercado baixista, num bear market, como que no jargão do mercado aí, no mercado de ursos, no mercado de vendedores, isso daqui significa que é vendas, tá? Lá no sistema Triple Screen do Alexander Elder, ele ensina você a olhar 3 tempos gráficos diferentes, um gráfico maior, um gráfico intermediário e um gráfico mais curto, tá? E aí, quando você tem um mercado de baixa num gráfico maior, por exemplo, o gráfico de 60 minutos, e o mercado ele abre em gap de alta, executa um movimento de alta, você escolhe operar na ponta vendedora, tá? Espera um sinal mais claro, uma ponta vendedora. Esse sinal foi dado aqui em cima, quando ele marcou um topo mais baixo, num gráfico intermediário, por exemplo, um gráfico de 5 minutos, e aí você escolhe operar na ponta vendedora, se tiver um sinal claro, certo? Porque operar também contra um movimento de cara, como esse daqui, vender aqui embaixo, ó, nessas regiões aqui embaixo, digamos que você queira vender lá nos 5 minutos, essa movimentação aqui, né? E aí de cara você quer vender já logo aqui nessa primeira correção, ó. Se você não souber sair aqui na barra 6, você vai ficar criando esperanças de que o mercado ele vai corrigir. E aí você acaba até estopando várias vezes aqui, porque você tem que saber sair da posição, correto? Então você tem que ter esse estudo do gráfico maior para o gráfico menor para saber o que está acontecendo no gráfico menor e como se posicionar ali. Por exemplo, eu fiz até uma venda por aqui, ó, né? Eu fiz uma venda por aqui. Não vendi contra isso daqui, porque eu vou vender aqui nesse mercado lateral, dentro dessa primeira barra aqui, ainda não é um ponto ideal. Aqui eu tenho uma venda um pouco melhor, na barra 16, tá? Eu tenho uma venda um pouco melhor. Por quê? Porque aqui também eu tenho um posicionamento melhor de stop, aqui em cima nesse topo, nessa máxima desse dia, tá? Então se o mercado vier me estopar aqui, não tem problema, tá? Eu vou entrar com uma mão menor, tenho características de uma barra de exaustão que não teve continuidade, eu só precisava ver a barra 16 dar uma sequência, perder a mínima e dar uma sequência, o que aconteceu. Se a próxima barra deixa um doji, deixa um candle de dúvida, é mais provável que o mercado rompa a máxima da barra 16 e venha me estopar, tá? Só que a próxima barra não fez isso. Olha lá, a próxima barra não teve dúvidas de que o mercado entrou num consenso de que estávamos mais no mercado lateral, após um impulso de alta que vem daqui de baixo até aqui em cima, do que num novo impulso de alta, como dessa mínima até essa máxima, certo? Porque até então, essa barra engana. Ó, essa barra aqui, a 15, cadê? Aqui, a 15 engana, tá? Engana os iniciantes que vão comprar esse rompimento aí, né? Olhando somente o gráfico de 5 minutos. Ou tendência de alta, putz, barra forte, né? Sem olhar o contexto, sem olhar lá o gráfico maior, que você está vindo de uma tendência de baixa. Você está vindo está dentro de um movimento de baixa em uma sequência de topos e fundos descendentes, tá? E além disso, quando você olha aqui, um contexto geral, agora eu tenho seta aqui, né? Num contexto daqui, não peguei a seta aqui. Num contexto desse fundo, com esse fundo e essa região de topo aqui, isso daqui aparenta muito uma lateralidade, que pode ser até inclusive traçada mais ou menos, tá? Aproximadamente, mais ou menos isso daqui, ó, tá? E aí o mercado poderia, por aqui, voltar, frustrar e voltar para dentro do canal, como ele fez hoje. Porque num gráfico muito maior, sei lá, 120 minutos, tá? Seria um aspecto um pouco mais lateral o mercado, tá? Nem que fosse dessa forma aqui, ó. Tá um pouco mais dessa forma aqui, ó. Tá um pouco mais lateral, que nem ele tá fazendo aqui, né? O mercado subiu, os vendedores aproveitam para bater. O mercado sobe, aproveitam para vender. O mercado sobe, aproveita para vender, né? O mercado não tem força para dar continuidade. É diferente quando você está num um bull market, um mercado para cima, nos tempos gráficos maiores. Eu acho que eu me fiz entender, né? Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, beleza? Então vamos lá. Então abrimos em gap de alta. Aqui já é difícil da gente pensar em compras. Espere um padrão ser formado.
espere um padrão ser formado. Então aqui o mercado deu uma oportunidade de venda. O interessante daqui é que a gente observou uma divergência lá num gráfico menor, num gráfico de 2 minutos sendo formada. Tá, como que funciona? Aqui o mercado fez um topo bem alto aqui no MACD e também no histograma. Passa a corrigir. Tá? Corrige, virou o MACD para baixo. E aqui ele vira o MACD para cima, só que um topo mais alto no preço. E olha aqui o que acontece. O rastreador de tendência MACD indica para nós uma divergência e também um pico de volume. Tá? Isso daqui já é para ligar pelo menos o alerta de uma possível correção do movimento. Tá? Pelo menos até alguma região de suporte. Indica que vai reverter? Não. Tá? Não indica que vai reverter. Pode ser que reverta. Se os compradores desistirem aqui de comprar, por exemplo, num suporte perto da abertura do dia e assim por diante. Beleza? Só que esse movimento inicial, ele pode causar uma reversão. Lembrem-se que uma reversão de um gráfico, né, como o André Machado fala, uma reversão de um gráfico semanal, ela começa num gráfico micro, num gráfico de 1 minuto, de 2 minutos. Não é verdade? Então, vai ter um tique exato lá que vai ter começado no gráfico de 1 minuto. E aí vai reverter todo o movimento semanal. Beleza? No 2 minutos deu a venda. Tá? Deu a venda quando o mercado, por exemplo, ó, acionou aqui embaixo. Tá? Perdeu aqui e começou a deixar dificuldade. Só que eu entrei pelos 5 minutos. Curiosamente, foi uma venda mais ou menos no mesmo ponto aqui, beleza? Mais ou menos no mesmo ponto. É uma venda agressiva? Óbvio que é uma venda agressiva, tá? É óbvio que é uma venda agressiva, mas numa região, num contexto de lateralização, tá? Mais lateral do que em tendência, alto, como o Al Brooks fala, alto numa lateralidade, tá? Essa venda, para quem opera com um contrato e acreditou que o mercado veio muito forte, e que ia perder essa região, voltou lá para o ponto inicial. Então, se o cara quer pegar um movimento maior, hoje não foi o dia, durante a manhã, de pegar um movimento maior. Tá? O mercado parou aí nessa região. Como é o primeiro toque na média móvel de 20 períodos, né, por aqui, ó, resolvi fazer uma parcial, tá? Porque nesse ponto aqui pode ser crítico, né? O mercado está em tendência de alta, as minhas expectativas elas têm que estar reduzidas. Eu não quero ser o adivinhador de topos, o cara que prevê a reversão de tendência aí, logo de cara, pensar que o movimento vai derreter. Se ele derrete, beleza. Tá? Meu alvo estava aqui para baixo, aqui nessas regiões de fechamento do gap. Tá? Só que não reverteu. O mercado fez o que? Respondeu muito bem, ó lá. Respondeu muito bem na barra 19. Entregou um movimento de alta. Só que ele já rompeu em falso topo e ainda a gente continua alto na lateralidade. Não é porque o mercado entregou uma perna de alta forte da barra 19 e barra 22 que eu vou comprar a barra 22. Olha o contexto que eu tenho aqui. Eu tenho uma lateralidade da barra 1 até esses topos, rompeu, voltou para dentro. Rompeu, só mudou o ponto de lateralidade para cima. Né? Continua lateral. Aqui eu até fiz uma venda ó, na barra 25, acreditando ainda que o mercado ia vir com velocidade, voltar para dentro dessa região, tá? Porque até aqui eu estava enxergando mais um alargamento, tá? Até aqui eu estava enxergando mais uma estrutura como essa daqui, ó. Mais ou menos isso daqui. Por isso que a gente não pode ficar preso a estruturas gráficas, porque o mercado, ele muda, ele vai se desconfigurar. Então aqui estava formando o que pra gente? Depois que ele não veio, né, enrolou, eu acabei, meu stop estava um pouco afastado da máxima, não rompeu, tá? Não rompeu, fez um topinho duplo aí, só que a abertura do mercado americano já deixou um pavio gigante, né? E ainda fechando aqui o corpo, né, dentro dos fundos anteriores. Então isso daqui, se ele tivesse fechado lá embaixo, perto da mínima, eu teria continuado no trade. Mas isso daqui já ligou um alerta para mim para colocar um stop aqui, ó. Moveu o stop de lá para cá, né? E aí o mercado não deu continuidade, né? Não deu continuidade, uma lateralização, não deu continuidade, aí eu zerei o trade. Tá, zerei o trade aqui, ainda 10 pontinhos positivo.
Mas enrolou muito, né? Eu entrei aqui, ó, até aqui já foi aí quase 1 hora, né? Então desconfigurou, né? E aí passa a entender o quê? Que o mercado tá mudando a estrutura dele, não é aquilo que eu estava enxergando. Na verdade, isso daqui, ele formou uma perna forte de alta, 1, 2, 3, 4 barras fortes, e aqui ele passou a comprimir, né? Então o que aqui? Uma espécie de wedge, né? Até difícil de desenhar isso daqui, peraí. É até difícil de desenhar isso daqui. Uma espécie de wedge aqui, ó, né? Em que a primeira puxada foi essa daqui, a segunda foi essa daqui e a terceira foi essa daqui, tá? Então desenhando aqui, mais ou menos isso, ó. Beleza? Mais ou menos isso daqui. Deixa eu ir lá pro índice. 5 minutos. A gente tava aqui, ó. Então mais ou menos isso daqui, ó. Uma puxada, 2, 3, tá? Ou só contando essa daqui da barra 29, primeira puxada, segunda puxada, abertura do mercado americano, terceira puxada, barra 34. Falhou em romper, tá? A barra 35, ela indica que possivelmente a gente vai testar novamente essa máxima e, quiçá, entregar um movimento de alta como esse daqui, ó. Novamente aqui para cima, tá? Por quê? Porque a gente está dentro de um canal. Aí o mercado já mudou, ó. A gente está dentro de um canal. Até você perceber isso daqui, ó. Olha lá. O mercado já estava mudando. Beleza? Como que a gente pode perceber isso daqui às vezes? É conectando primeiro a linha de retorno. Aqui, ó. Peguei todos os topos. Primeiro a linha de retorno. E depois os fundos. Né? O que o Allbrooks chama de impulso de alta seguido por um canal. Né? Quando isso daqui é operado de forma bilateral. Tanto os vendedores quanto os compradores estão ganhando dinheiro aqui dentro do canal, tá? O mercado ele tá num aspecto, apesar dele estar subindo, ele está num aspecto mais lateral, tá? O canal de alta, para quem conhece, por exemplo, o Ending Diagonal, tá? O Ending Diagonal assim. O mercado faz isso daqui, ó, né? Só que ele faz zigue-zagues aqui dentro, e isso daqui por Elliott é considerado uma estrutura de correção, tá? Em que o mercado ele tá subindo, só que tá em forma de deriva. Por isso que isso daqui também marca divergências. E aí o mercado rompe para baixo. Tá? É sempre que vai romper para baixo? Não. Não. Tá? Às vezes ele faz parte de uma bandeira final do Allbrooks, por exemplo, e acontece no final de uma tendência, em uma cunha ascendente, por exemplo, rompe para cima. Tá? Mas raramente isso vai acontecer. Então, tratando como probabilidades, a probabilidade maior é que esse movimento aqui, ele corrige em algum momento para baixo, tá? Principalmente porque a gente está olhando tempos gráficos maiores, não se esqueçam disso, certo? Então aqui já mudou o mercado, então ele está dentro de um canal de alta. E isso normalmente ele vai reverter após, né, após o mercado testar por 3 vezes o topo do canal, tá? 3 puxadas para cima. E é em uma região, principalmente uma região próxima a uma região de resistência. E eu tenho observado que... Opa, peraí. E eu tenho observado que essa movimentação aqui, ó, que o impulso ele vem daqui, né, praticamente daqui até aqui em cima, tá? Uma sequência aqui de mínima máxima, tá? Esse é o impulso. E aqui é o canal. Eu tenho observado que isso daqui, quando ele não vai no 100%, porque seria 100% dessa movimentação aqui para cima, só que é mais raro disso acontecer, que ele vai em torno de metade do que ele executou aqui. Só que tratando de Fibonacci é 61,8, tá? A proporção áurea. Agora eu vou mostrar para vocês. Dessa movimentação aqui, vou pegar dessa mínima da barra 107, tá? Até aqui em cima, eu tenho um movimento de impulso. A primeira correção, ela se deu ali na barra 6. Tá? Então aqui começou o comportamento do canal. Aqui eu tenho 61,8, ó. 61,8, tá? Que era também essa perna de alta e era uma terceira puxada. A primeira puxada a gente pode considerar da barra 1 à barra 15, aqui, certo? Correção profunda, da barra 16 à barra
18. Segunda puxada, da barra 19 à barra 22, certo? Correção complexa e um edge. Terceira puxada, da barra 35 à barra... É até difícil de eu ficar falando essas numerações para vocês identificarem. Ó. Da barra 39. Tá? A partir daqui eu fiz um topo mais baixo. Tá? Eu já fui mais agressivo e vendi aqui, na barra 42. É uma segunda entrada no topo de um canal. Tá? Como assim? Movimento de alta, primeira tentativa dos vendedores, da barra 39 à barra 40. Falhou. Buscou a média móvel aqui, falhou. Tentativa dos compradores. Nova tentativa dos vendedores na barra 42. Então eu entrei na frustração desse rompimento da barra 41, tá? Que seria uma barra de sinal para os compradores, mas começou a falhar. Eu vendi aqui com stop acima dessa região. Tá? O meu stop estava bem acima dessa região. Ele estava... Eu estou rompendo mais ou menos essa proporção aqui de topos. Na verdade eu tinha pegado aqui. Tá? Estou rompendo mais ou menos essa proporção aqui de... Não. Na verdade... Peraí, deixa eu lembrar aqui. Ah, tá. Eu estou rompendo mais ou menos essa proporção aqui acima de topos, tá? Meu stop ele estava acima dessa mesma proporção. Caso ele viesse visitar o topo do canal por uma quarta vez, meu stop estava aqui acima, tá? Porque a pretensão era pegar um movimento maior. Tá? Então eu vendi aqui com stop aqui em cima, 500 pontos de stop, mas a pretensão era pegar 1000 pontos para baixo, porque seria o início do canal de alta. Porque quando o preço rompe o canal, depois de um impulso seguido por um canal, quando ele rompe para baixo, a pretensão é ele visitar aqui, ó, o início do canal, tá? E foi muito mais do que isso, a gente sabe disso, tá? Então era aqui cerca de 1000 pontos para baixo, beleza? Só que o ideal é o quê? Ou procura por vendas aqui em cima, né, no topo do canal, se você quer vender, regiões estratégicas, aquela resistência que a gente havia visto, né? Ou vende aqui, por exemplo, a barra 48, porque já está marcando um topo mais baixo, tá? Uma terceira opção seria esperar o rompimento do canal. Ó, tava um pouquinho diferente minha linha na hora, ó, pra vocês verem como isso é subjetivo, tá? Então minha linha tava conectando o fundo da barra 45, ó, tá? Então já tinha mudado aqui. Você tem que ir se adaptando essas regiões de linhas com o que o mercado está fazendo, ó. Aqui, ó. Era isso, tá? Perdeu na barra 50, fez pullback, se manteve abaixo. Aqui sim você tem um ponto de venda. Ponto de venda no pullback, ou perdendo a mínima da 52, ou na barra 50, por já ter configurado um pivô de baixa. Tá? E o alvo seria aqui embaixo, inicialmente, né? Inicialmente aqui na região dessas mínimas, tá? Olha como o mercado, né, perdeu a mínima do dia, fez uma bandeira de baixa, porque aqui você não vai comprar, né, contra um movimento como esse, se ele não confirmar a reversão. Porque aqui, para confirmar um movimento de rompimento falso, teria que se manter acima dessa região, fazer um pivôzinho de alta, preferência um pullback por cima aqui, e aí você compra novamente para levar lá na máxima, só que não aconteceu, né? E outra, a condução do trade aqui ela foi bem confiável por todas as características, tá? Tinha algumas médias móveis, né, como a gente viu lá em gráficos maiores, tudo mais tinha. Mas eu esperei, né, o fechamento das barras para saber, né, se eu ia continuar no trade ou não. Enquanto isso, eu fui me protegendo. O stop estava lá, em cima. Depois que formou um topo mais baixo, trouxe para esse topo. Depois que perdeu o canal, coloquei no 0 a 0, aí o trade andou e foi embora, lá bater no alvo, tá? Barras muito pequenas, né, qualquer barra dessa daqui dentro de um canalzinho estreito são motivos para vendas. Tá? Aqui a gente tem uma barra externa, seguida por uma barra interna, que também poderia ser uma venda para pegar pelo menos um scalp e assim por diante, tá? Aí, quem não conseguiu participar desse trade formou uma bandeira de baixa, porque o Brooks fala, né? Depois que o movimento sai do canal, muitas vezes ele vai corrigir cerca de 25% do movimento de baixa, para depois dar continuidade e testar a mínima novamente, porque essa mínima aqui, ela foi, né, um impulso de baixa forte e frequentemente tende a ser retestada, tá? Foi retestada e até lá para baixo foi embora, tá? Depois que o mercado fez isso, tá? Esse alvo aqui inicial, ele tinha confluências com Fibo. Confluências com Fibo, pegando, por exemplo, esse Fibo daqui até aqui, porque é um pivô de baixa, solto, forma clássica de traçar, aqui no 100% é um ponto de realização. Olha que incrível, né, que o mercado foi lá no 61,8,
aqui nessa movimentação, beliscou essa mínima no 61,8 e depois corrigiu, né? Eu acabei saindo aqui, tá? Não participei aqui de toda essa queda aqui, mas não teria mandado sair, né? Conduzindo pela essa média pontilhada, você tem um trade aí. Hoje era outro dia para pegar 2.000 pontos de novo, né? Outro dia para pegar 2.000 pontos de novo. Então é isso, pessoal. Quando o mercado ganha força, assim, né? Esse movimento aqui, o Brooks não fala de Fibonacci, tá? Mas eu gosto de pegar o Fibo e traçar, tá? Na minha forma de operar, eu junto Fibonacci com outros conceitos de price action para poder pegar movimentos de alvos, de movimentos. Olha que interessante. O mercado foi lá visitar 161 desse movimento maior, tá? Um duplo teste aqui, praticamente 4 fundos aqui, né? Um novo movimento de baixa, tentativa, essa primeira tentativa aqui muito agressivo comprar pelo tamanho da barra. Aqui os compradores começam a ver uma vantagem em comprar isso daqui contra a tendência, porque a barra é pequena, às vezes o risco que eles estão correndo aqui é favorável em relação ao retorno que pode ser aqui em cima, por exemplo, tá? Então bem interessante, né? Essa movimentação aqui, duplicando isso aqui para baixo. Claro que a gente tem que traçar um Fibo aqui dentro, ver se não tem reação dos compradores aqui, ó. Então, por exemplo, aqui no ponto de 38, que eu havia traçado, ele reagiu um pouquinho aqui, mais ou menos, que eu tinha pegado nos fechamentos, se eu não me engano, aqui dos 5 minutos. Deixa eu ver aqui. Isso aí tinha traçado no 10 minutos, tá? Tinha reagido aqui um pouquinho, mas nada significativo, né? Movimento muito forte, ó. Olha esse pico de volume que teve aqui. O volume eu gosto de interpretar dessa forma. Picos de volume, tá? Se eu for esperar o movimento ganhar volume aqui nos 5 minutos para entrar, muitas vezes, a maioria das vezes, eu vou entrar atrasado, tá? Então isso é uma crença. Ó, essa barra não teve volume, só que ela estava dentro de um canal de alta. É um canalzinho de alta. Poderia ter comprado a barra aqui, a barra 35? Sim, né? Sim, eu estou numa tendência de alta ainda. Então poderia ter comprado a barra 35, depois de uma wedge, depois desse movimento de alta, acreditando que ele ia fazer uma nova perna de alta como essa daqui. Pelo menos para um scalp, né? Um scalp aqui de 400, 500 pontos, né? Um belo de um scalp. Mas é isso, tá? O volume, ó. Volume. Ao mercado, vou vender essa barra aqui, depois de um amplo volume como esse, muito possível que o mercado vai se lateralizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras antes de perder essa micro consolidação para baixo, tá? Então vou ficar aqui meia hora enroscado depois de ter vendido aqui. Se eu quiser vender aqui, o meu stop ele tem que estar aqui em cima, tá? Tem que estar aqui em cima. Eu não posso simplesmente colocar um stop no 50% da barra aqui, por exemplo, tá? Porque se for um volume de exaustão, consequentemente o mercado pode vir testar aqui o topo da barra do exaustão para depois cair, né? Fazer aqui, por exemplo, aqui, ó, um zigue-zague aqui nessa barra, até encontrar a média móvel de 20 períodos aqui, fazer um topinho duplo aqui, por exemplo, uma média móvel de 20 períodos, algo do gênero, né? Um pouco mais assim, né? Um pouco mais lateral aqui, para só depois perder o movimento, ganhar força para baixo, tá? Então são estruturas que você vai observando, beleza? Para quem não participou dessa venda aqui, dentro desse canal a gente tem várias barras que a gente pode interpretar como... Ó, essa barra foi uma ótima barra de venda, ou essa, ou a 67, tá? O movimento veio com muita força, até essa região pelo menos tinha alvo, tá? Esse fechamento de gap com a média móvel de 200, né? Não teve força para compras aqui, nesse fechamento do diário aqui, teria seguido no trade, tá? Às vezes quando eu quero continuar no trade, eu vou conduzindo pela média de 9 períodos, que é sensacional, que o mercado ele respeita muito, tá vendo? Os pullbacks curtos, rasos, são em cima dessa média, ó. Depois que ele rompeu, mudou o comportamento, tá vendo? O mercado veio testar novamente, só que não perdeu a mínima. Eu poderia ter perdido, mas não perdeu, tá? Então beleza, pessoal? Vou encerrar aqui com vocês, senão vai ficar muito extensa a análise. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo educacional, que vocês tenham aprendido algo novo nesse vídeo. Então, se vocês aprenderam, não esquece de deixar o like de vocês aí, compartilhar com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários para mim ou lá no Telegram.
que eu vou estar respondendo a todos, beleza? Um grande abraço a todos, ótimos estudos e até amanhã lá no Telegram.